Convido então você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler o verso de número 3 apenas. E diz assim a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, estamos aqui esta noite e bendizemos o teu nome. Agradecemos o Senhor, ó Deus, pela tua palavra maravilhosa que foi lida esta noite, Senhor. Te agradecemos por esse momento que passamos de louvores ao teu nome. É um privilégio estarmos aqui com a tua igreja, parte da tua igreja somos, e estamos aqui como igreja adorando o teu nome, Senhor, esta noite, com hinos de louvor, com cânticos que profundamente expressam o nosso coração diante do Senhor. Ó Deus amado, venha falar conosco agora na reflexão da tua palavra. A tua palavra é poderosa, maravilhosa, verdadeira, e a tua palavra faz a diferença em nossa vida. E nós estamos aqui para te adorar, Senhor, te bendizer, te glorificar. A tua palavra é viva e eficaz, e ela faz, Senhor, a diferença. Ela traz a mudança, ela muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, ela transforma. Tua palavra é poderosa, enviaste a tua palavra e os mundos foram criados. O Senhor é Deus poderoso que cria a partir da tua palavra. Cria em nós, Senhor, esta noite um coração puro e renova em nós um espírito reto na tua presença. Pela tua palavra, que ela seja absorvida, que ela seja, Senhor, ó Deus, semeada nos corações esta noite, e que ninguém saia daqui vazio, mas todos saiam repletos da tua alegria, repletos, Senhor, da presença do teu Espírito Santo, repletos da transformação que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode realizar. Por isso, ó Deus, nós declaramos a nossa dependência total do Senhor. Para tudo o que fazemos na nossa vida, nós dependemos do Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, que venha falar conosco, em nome do Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém e amém. Amados irmãos, eu creio que o objetivo maior que temos na vida cristã é o de conhecer ao Senhor nosso Deus, conhecer ao Senhor. E eu começo com uma pergunta esta noite: você conhece a Deus? Veja bem, eu não estou perguntando se você sabe quem Deus é, mas a minha pergunta vai um pouco mais profundamente no coração, na mente. Eu estou perguntando se você tem relacionamento com Deus.
Porque a palavra conhecer, no conceito da Bíblia, a começar com o Antigo Testamento, ela tem esta conotação de conhecer a partir de um relacionamento íntimo. Conhecer é sinônimo de relacionar-se com. É muito mais do que saber quem é. É ter um relacionamento intrínseco. E aí, reitero a pergunta: você conhece a Deus? E por que devemos conhecer a Deus? Devemos conhecer a Deus porque é conhecendo a Deus que nos tornamos participantes da vida eterna. É só pelo conhecimento de Deus que a gente se torna participante da vida eterna. O texto que lemos diz: e a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Disse Jesus: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é ter vida eterna. E o desfrutar da vida eterna não é algo que você receberá, porque quando falamos da palavra eterno, eternidade, automaticamente, via de regra, a nossa mente se transporta para depois da morte. Todos nós sabemos que depois da morte viveremos eternamente. Então, quando falamos vida eterna, às vezes a mente já se transporta para, não para esse momento agora. A vida eterna tem a ver com o futuro. Mas a bem da verdade, quando a gente estuda as Escrituras mais a fundo, percebe que a vida eterna não está relacionada só com o depois, só com o amanhã. A vida eterna está relacionada com aqui, com agora, com hoje. A vida eterna é algo que você desfruta agora, não é algo que você receberá depois, quando morrer, mas é algo que faz parte da sua vida hoje. Vida eterna é desfrutada hoje, no nosso cotidiano, e ela interage com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos. Vida eterna tem a ver com o que somos, vida eterna tem a ver com o que fazemos, vida eterna tem a ver com o que esperamos, vida eterna tem a ver com o que acreditamos. Então, desfrutar da vida eterna faz parte do seu dia a dia. Por isso, conhecer a Deus é o projeto mais fascinante da vida. Não há outra coisa mais prazerosa, não há outra coisa mais deleitosa, não há outra coisa mais interessante do que conhecer a Deus. Você pode fazer uma boa viagem, conhecer lugares incríveis, experimentar sensações indescritíveis, mas isso não chega aos pés de conhecer a Deus a cada dia mais. Conhecer a Deus é a alegria maior que alguém pode desfrutar nesta vida, já, e com perspectivas para toda a eternidade. Então, conhecer a Deus é o projeto mais fascinante da vida, é o objetivo maior de todo cristão verdadeiro. E por isso eu gostaria de responder com esta mensagem uma pergunta. E a pergunta é: como conhecer a Deus? Eu não quero chover aqui no molhado, eu sei que vocês já conhecem muito sobre isso, já tenho falado sobre esta temática em outros momentos. Mas a mim me parece que hoje Deus quer falar conosco nisso.
Como conhecer a Deus? Como é que eu faço? Se conhecer a Deus é o projeto mais fascinante da vida, é algo que eu não posso perder, como é que eu conheço a Deus? Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, para você conhecer a Deus é preciso ter sede por Deus. É preciso ter sede por Ele. O salmista diz no Salmo 42, verso 1 e verso 2, como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Veja o que o salmista expressa um desejo, expressa uma sede, expressa uma vontade de estar conhecendo mais a Deus. Os salmos são as expressões do coração daquele que é devoto ao Senhor, daquele que vive para o Senhor, daquele que ouve a Deus. Os salmos são expressões do espírito, são expressões da alma, do coração. E o salmista diz: eu anseio, como a corça anseia pelas correntes das águas, como os animais buscam, sedentos pelas águas correntes, assim a minha alma tem sede de Deus. Ah, irmão, não há como conhecer a Deus se você não tem sede. Eu sei que muita gente tem sede de muita coisa. Nós vivemos numa geração sedenta. As pessoas têm sede de prazer, as pessoas têm sede de dinheiro, as pessoas têm sede por uma vida melhor, as pessoas têm sede de fama, de projeção social. Mas a pergunta hoje que eu me faço é: eu tenho sede de Deus? Tenho sede pelas coisas de Deus? Porque Deus é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus é um Deus amoroso e misericordioso, infinito. A palavra de Deus diz, por exemplo, em Ezequiel capítulo 33, verso 11, a palavra de Deus nos diz: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreris, ó casa de Israel? Ezequiel nos mostra que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nosso Deus não é um Deus sádico, não é um Deus que se alegra com os seres humanos morrendo, indo para o inferno. O nosso Deus não é um Deus que deseja que os seres humanos vão para o inferno. Não, Ele não deseja isso. Ele não se alegra com a morte do ímpio. Pelo contrário, Deus chama o ímpio para se converter, para se arrepender. Deus nos chama ao arrependimento, à conversão, que está disponível a todos os ímpios, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele não quer que você vá para o inferno. Ivy Hill pregou uma mensagem uma vez dizendo: não vá para o inferno. Quando ele conta que um dia a irmã dele acordou na madrugada e ela gritava à noite, naquela noite assustou as pessoas na casa. E ela disse, quando chegaram perto dela, disse: coloque a mão no meu corpo, estava quente, muito quente. E ela disse que aquela noite teve uma experiência, que apareceu um anjo no quarto e a levou para um lugar. Ele disse: vou te mostrar o inferno. E ela desceu a um lugar muito escuro e muito quente, terrível. E de repente, naquele lugar horrível, ela viu o próprio pai, que já tinha morrido e que não estava salvo. E ela voltou então gritando, e a partir daí o pastor Ivy Hill começou a pregar essa mensagem que levou milhões de pessoas, milhares de pessoas a
a se voltarem para Jesus e disse: não vá para o inferno, Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus é maravilhoso, Deus é estupendo. O salmista diz no Salmo 63, a partir do verso 3 até o verso 8, ele diz: o teu amor é melhor do que a vida. Olha a experiência que ele tem com Deus. Esse salmo é maravilhoso. Deveríamos ler mais esse salmo, como toda a palavra de Deus é maravilhosa. Ele diz: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Ele está exaltando o Senhor, porque ele descobriu algo que é melhor do que a sua própria vida. O amor de Deus é melhor do que a vida. E ele diz: eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Olha que maravilha, ele lembra de Deus quando se deita. Penso em ti durante as vigílias da noite. Ele está apaixonado por Deus, assim como um jovem não consegue dormir à noite porque está apaixonado pela sua amada. Assim é o salmista. Ele acorda de madrugada pensando em Deus. Ele diz: olha, eu penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Veja que ele está absolutamente envolto nesse amor por Deus. Deus é maravilhoso, Deus é amável. Às vezes a gente olha no Antigo Testamento e tem algumas pessoas que fazem uns comentários tipo: o Deus do Antigo Testamento é o Deus nervoso, é o Deus irado, é o Deus carrasco. Já o Deus do Novo Testamento não, o Deus do Novo Testamento é um Deus amável. Não, é o mesmo Deus, ele é amável, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aliás, Deus, quando se apresenta a Israel no Antigo Testamento, coloca a lei: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Deus é amável tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus é absolutamente amável. O salmista fala do amor que ele sente por Deus, porque Deus é um Deus relacionável, e Ele nos chama para andarmos com Ele. Em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me ou vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Cristo nos chama para segui-lo, Cristo nos chama para acompanhá-lo, para estar com Ele, viver com, se relacionar com. Deus é relacionável. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e esforcemo-nos, ou prosseguemos em conhecer ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Deus é relacionável, é amável, é conhecível. Conheçamos e prossigamos, ou esforcemos-nos por conhecer ao Senhor cada dia mais. Deus pode ser conhecido, e nunca é suficiente quando você conhece a Deus, porque quando você conhece um pouco de Deus, você quer conhecer mais, e quer conhecer mais. É como, não sei se você luta com regime, mas é complicado. Porque quando você está fazendo regime, e aí de repente a esposa faz um doce delicioso dentro de casa, e você diz: bom, eu vou comer só uma fatiazinha, só um pedacinho, e você come um pedacinho, mas aquilo é tão delicioso, que você fala: bom, vou para o segundo, um pedaço a mais não vai fazer mal, um pedacinho até que não faz mal a mais, e você corta mais um pedacinho, e aí daqui a pouco você sabe de uma coisa: eu vou comer tudo que tem na minha frente, porque é delicioso. E você come, e no caso das comidas, a gente come até passar mal, porque a gente quer cada vez mais. Com Deus a gente não passa mal, a gente só passa bem, e quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente deseja conhecê-lo.
porque Ele é conhecível, é maravilhoso. O salmista conhecia de Deus e dizia: eu deito à noite e acordo na madrugada e penso no Senhor. Eu vou dormir pensando no Senhor, eu acordo de madrugada pensando no Senhor. O que é que ocupa a sua mente, o seu coração? Você pensa em Deus, você pensa em Jesus. Quando você sai daqui, você sai pensando no Senhor. Quando você vem para cá, você vem pensando no Senhor. E na segunda-feira no teu trabalho, você acorda pensando no Senhor, adorando, louvando a Ele. Há um nível de vida mais elevado, irmãos, do que um nível de vida religioso, em que as pessoas só pensam em Deus na hora do culto, ou elas só pensam em Deus quando a situação está feia, está ruim. Há um nível mais elevado, um nível onde você pode viver com Deus, nas delícias, nos banquetes de conhecer ao Senhor. Um projeto mais delicioso e fascinante da vida é o projeto de conhecer a Deus. Que Deus há como nosso Deus, irmãos? O salmista diz no Salmo 113, verso 5 até o verso 9, ele diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Ele lança uma pergunta retórica e que nem tem resposta, porque ninguém é como o nosso Deus. Quem é como o nosso Deus? Que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Ele está acima dos céus e se inclina para ver os céus, e se inclina para ver a terra. Que levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Que maravilha! Quem é como o nosso Deus? Quem é? Assim dizia Isaías no capítulo 64, verso 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se ouviu, e nem se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus como o Senhor. Então Deus é absolutamente maravilhoso. Poderíamos ficar falando a noite inteira sobre Deus e ainda não seria muito pouco. Eu digo que tudo que você pode conhecer de Deus aqui nessa vida ainda é muito pouco perto de quem é Deus. Quem é Deus? Criador dos céus e da terra, que com uma palavra trouxe à existência aquilo que não existia. Não existia nada, nada, absolutamente nada. E Deus disse: haja luz, e pela sua palavra houve a luz. E com a sua palavra Ele criou trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de estrelas no cosmos, com bilhões de espaço distante uma da outra, bilhões de anos-luz, que o ser humano não consegue nem sair da terra. Irmãos, quem somos nós perto de Deus? A gente não consegue nem sair da terra, a gente sai um pouquinho da terra, já tem que voltar rapidamente. Estamos confinados aqui nessa terra, que é um grãozinho de areia perto do cosmos. E a Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. Que Deus segura os oceanos da nossa terra na concha das suas mãos, que coloca os pés sobre a terra como se elas fossem o tapetinho para descansar os seus pés. Quem é esse Deus maravilhoso? E a gente às vezes passa a vida inteira correndo atrás de coisas e coisas e coisas, e não se percebe que Deus está aí para ser conhecido. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então este é o primeiro passo. É preciso ter sede de Deus para conhecê-lo. Sem sede você não vai conhecê-lo. Sem sede de Deus ninguém vai conhecê-lo. Eu não estou dizendo sede de dinheiro, eu não estou dizendo sede de saúde, sede de comer uma boa comida, sede de viajar, sede de casar, sede de ter filhos. Muitas dessas coisas podem ser boas, mas quando comparadas com Deus e a pessoa de Deus, são nada. Quem é este Deus?
que pode ser conhecido, que se curva para nos atingir. Quem é este Deus? Então, para conhecer a Deus é preciso ter sede. Em segundo lugar, para conhecer a Deus, eu preciso conhecer sua palavra, a sua palavra, porque Deus se revela primariamente, basicamente, em sua palavra. Então, para conhecer a Deus, eu preciso conhecer a palavra. O salmista diz no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tua palavra é como uma lâmpada para os meus pés, ela me mostra a realidade. Deus é luz e habita numa luz inacessível. Do ponto de vista humano, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ela clareia o meu caminho. A palavra é a revelação de quem é Deus. Por isso o salmista diz no Salmo 119, verso 97, ó, como eu amo a tua lei, a tua palavra, é a minha meditação em todo o dia. E quando vamos abrir o livro de Salmos, o primeiro Salmo, verso 1 e verso 2, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Durante muito tempo, os crentes foram chamados do povo da Bíblia. O povo da rapadura, que anda com a rapadura debaixo do braço. Nós éramos chamados de Bíblias. Por quê? Porque nós encontramos na palavra de Deus, nós encontramos na Bíblia a revelação de quem é o nosso Deus. Então é por isso que nos apaixonamos pela palavra. É porque lemos a palavra e conhecemos a Deus. Ele se revelou em sua palavra. A gente tem uma sede tão grande por Deus, e por isso tem a sede pela sua palavra. E quando a gente vai lendo a palavra, quanto mais a gente lê a palavra de Deus e medita nela, mais a gente conhece sobre Deus. E quanto mais a gente conhece sobre Deus, mais a gente quer ler a palavra e conhecer cada vez mais. É por isso que eu não entendo crente que não lê a Bíblia. Eu não consigo entender. Se eu não tenho tempo para ler a Bíblia, ora, aquilo que é importante para nós conseguimos arrumar um tempo. A gente consegue arrumar um tempo. A gente consegue arrumar um tempo para comer, porque é importante a comida para nós, senão a gente morre. A gente consegue arrumar um tempo para tomar banho, senão a mulher nos expulsa de casa. Então a gente acha que é importante tomar banho, então a gente arruma um tempo para tomar banho. A gente consegue arrumar um tempo para tirar férias, porque férias são importantes para nós. A gente consegue. A gente arruma tempo para passear um pouquinho com os filhos, porque a gente acha que isso é importante. A gente arruma tempo, e eu pergunto, a gente consegue tempo para ler a palavra? Se for importante, eu vou arrumar tempo para ler a palavra. Ninguém tem a desculpa de dizer, não tenho tempo para ler a palavra. Você sabe que os cristãos na China, na época de Mao Tse Tung, quando as Bíblias eram absolutamente proibidas, e os irmãos contrabandeavam Bíblias para a China. Então, quando chegava uma Bíblia lá, e a pessoa que tinha a Bíblia, ela poderia ser morta se fosse encontrada com uma Bíblia, porque era um livro proibido. Então não tinha muitas Bíblias para os irmãos. Então o que eles faziam? Eles pegavam uma Bíblia e eles desfolhavam a Bíblia inteira, e cada um levava uma página para casa. E eles liam aquela página até decorar a página. Depois eles traziam a página e trocavam com outra página. E liam até decorar. Fome, sede pela palavra do Senhor. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida foi O Contrabandista de Deus, do irmão André, que, se não me engano, faleceu recentemente, que ele criou a missão Portas Abertas. Ele tinha um Fusca, e ele contrabandeava Bíblias para os países comunistas, a Romênia e outros países, que eram absolutamente fechados e não podia entrar Bíblia. Então ele levava Bíblias escondidas no Fusca, mas não tinha, você conhece o Fusca, não existe
muitos lugares para se esconder em um Fusca as coisas. Então ele colocava as Bíblias lá e confiava no Senhor, e às vezes ele parava na barreira e os policiais vinham, e ele orava ao Senhor, e os policiais pegavam as Bíblias na mão, mas Deus os cegava, e eles viam como se fossem vegetais, e não viam a Bíblia. Era a Bíblia, mas eles, quando pegavam na mão, Deus colocava na mente deles que aquilo era um vegetal. Eles olhavam e falavam assim: vai rápido, senão vai murchar aqui as verduras, e vai embora. E ele levava a Bíblia, entregava para os irmãos. Foi um livro que impactou a minha vida, porque eu vi o quanto as pessoas amavam a palavra de Deus, e buscavam e davam a vida para levar a palavra de Deus. Hoje no Brasil nós temos Bíblias e mais Bíblias. Você pode ir lá e comprar uma coleção de Bíblias se quiser. Eu tenho uma coleção de Bíblias na minha biblioteca. Você tem Bíblias, você pode pegar a Bíblia e ler. Tem Bíblia no celular, tem Bíblia de papel. Eu prefiro de papel do que no celular. Eu gosto de sentir o cheiro do papel, mas você pode ficar com o celular se quiser. Mas você leia a sua Bíblia e medite na palavra de Deus, porque você só vai conhecer a Deus se amar a sua palavra. Quanto mais você ler a palavra, mais vai conhecer a Deus. Então é pela palavra que conhecemos ao Senhor. Primeiro eu preciso ter sede. Segundo, eu preciso da palavra. Como é que eu vou conhecer a Deus? Terceiro lugar, eu conheço a Deus servindo Ele. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, verso 9, nós vemos Davi ensinando Salomão. Pais, aprendam com Davi a ensinar os seus filhos. Os meus filhos estão aqui e é bom que aprendam isso. Daqui já estou ensinando também em casa. Mas diz assim: Davi disse a Salomão: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai. Reconheça o Deus do seu pai. A melhor coisa que um pai pode ensinar para os filhos é sobre Deus. Não é sobre como ganhar dinheiro, não é sobre como guardar dinheiro, não é sobre como ficar rico. Não, não. A melhor coisa que um pai pode ensinar para o seu filho, a primeira e mais importante, é sobre Deus. Reconheça o Deus do seu pai. E disse Davi: e sirva-o de todo o seu coração e espontaneamente. Quer dizer, não sirva obrigado não, sirva espontaneamente, de todo o seu coração, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então Davi foi muito sábio em ensinar isso para Salomão. Ele disse: busque o Senhor, mas busque-o com o coração, porque Deus vê o coração. O importante é o teu coração, como você está, como está o teu coração. Não adianta você vir ao culto e ler a Bíblia, porque o pastor falou que você tem que ler a Bíblia, mas quando você está lendo a Bíblia, não aguento mais, que chatice, não aguento, ai, estou cansado, ai, estou quase acabando, tomara que eu acabe logo de ler a Bíblia. Não, a Bíblia é um livro que a gente lê a vida inteira. Quando acabar, começa em Gênesis, acabou em Apocalipse. Se você nunca leu, começa o Novo Testamento, para entender melhor. Então leia Mateus e vá até o Apocalipse. O Apocalipse é difícil, pronto. Anote no papel, pergunte as suas dúvidas ao pastor Marcos, que vai te ajudar, ao pastor João, e você leia. E aí quando acabar, você começa em Gênesis, e depois que acabar, vai até Apocalipse. Quando acabar Apocalipse, volta para Gênesis outra vez, e quando acabar, vai até Apocalipse de novo. Acabou Apocalipse, volta para Gênesis, e você faz assim a sua vida inteira, porque aqui tem a palavra de Deus. E fazendo isso, sirva o Senhor, mas sirva com o coração. O que é servir a Deus? Servir a Deus é se colocar à disposição de Deus, é se colocar aos pés de Deus, é fazer aquilo que Deus quer que você faça, é amar quando Deus te manda amar, é cuidar quando Deus te manda cuidar, é perdoar quando Deus te manda perdoar. Como é que a gente serve a Deus? A gente serve a Deus obedecendo a sua vontade. Se Deus disse: amai os vossos inimigos, então eu tenho que amar os meus inimigos. Se Deus disse: perdoai aquele que te ofende, eu tenho que perdoá-lo, porque estou servindo a Deus. Servir a Deus é perdoar, é fazer aquilo que Deus está mandando. Tem gente que acha que servir a Deus é só trabalhar para Ele. Isso também faz parte, mas não é a única coisa.
O principal serviço que alguém faz a Deus é obedecendo a sua vontade, é obedecendo a sua voz. Então o conhecimento de Deus vem a partir do serviço. Quanto mais você obedece a Deus, mais você conhece a Ele, porque Ele se revela para aquele que lhe serve. Ele se revela para aquele que tem um coração para obedecê-lo. Então Deus se revela na palavra, e através da palavra se revela ao coração do servo. Quando você tem o desejo de servir a Deus, quando você tem o desejo de obedecer a Deus, quando você lê a Bíblia com o desejo de servir e de obedecer a Deus, então Deus vai se revelando a você na palavra. Porque senão você lê a Bíblia e não entende nada. Você entende só a letra, você não entende o espírito que está por detrás daquela letra. Então é preciso um coração que serve a Deus para conhecê-lo. Mais do que isso, conhecer a Deus também a gente conhece buscando a Deus. E aqui entra o período da oração. Isaías capítulo 55, verso 6 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Então é buscando ao Senhor que eu o conheço. É importante buscar a Deus, buscar ao Senhor. A oração faz de mim alguém com intimidade com Deus. Por que que você ora? Você ora para ter intimidade com Deus. Esse é o principal motivo da oração. Quando você ora, mas eu estou orando, eu não estou sentindo nada. Oração não precisa de sentimento. Oração é falar com. Eu não sei orar, você sabe. Orar é só dizer, falar o que está no teu coração, falar o que você quer, falar o que você entende, falar o quanto você ama, falar o quanto você deseja. Então quando eu vou orando, uma vida de oração é uma vida de busca a Deus. E quanto mais eu oro, mais eu conheço a Deus, porque Deus se revela a um coração que o busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então quando você busca a Deus em oração, você o encontra, porque Ele se revela a você. As pessoas que mais conhecem a Deus são aquelas que têm vida de oração. Vida de oração. A igreja precisa de vida de oração. Nós precisamos orar. Tínhamos um culto de quinta-feira, e depois já de oração, e já não temos. Esse é um problema, porque nós precisamos orar, e eu espero que os irmãos que não estão vindo, que não vinham no culto de quinta, e agora também não tem, mas que estejam orando em casa, nós temos que buscar, porque o lugar de orar não é só aqui, é em casa, no dia a dia, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta. Nós precisamos levar vida de oração, e vida de oração não é vida de 5 minutos só de oração. Vida de oração é, você está dirigindo, você está orando. Você ora enquanto está dirigindo o carro. Cuidado para não bater o carro, mas vai orando. Não precisa fechar o olho para orar enquanto está dirigindo o carro. Pelo amor de Deus, ore com o olho aberto, mas ore. Você consegue orar enquanto está trabalhando? É uma disciplina, mas ao mesmo tempo é um hábito tão saudável, que o teu espírito vive em oração daqui a um tempo. Para conhecer, lembre-se, vida eterna, eu só experimento conhecendo a Deus. Para conhecer a Deus, eu preciso viver uma vida de oração. Além disso, para conhecer a Deus, eu preciso viver uma vida de santidade. E é isso que diz 1 de Pedro 1, verso 15. Diz assim: mas porque é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ora, sede santos na igreja? Não, em toda a vossa maneira de viver. Por que nós devemos ser santos? O que é ser santo? Ser santo é se separar do pecado. Quando eu vejo que alguma coisa desagrada o coração de Deus, então eu me separo daquilo. Por exemplo,
A Bíblia diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, ó Senhor. Ora, às vezes a gente tem uma boca que não fala muitas coisas agradáveis. E quando eu descubro que a minha boca está pronunciando palavrões, está pronunciando reclamações que desagradam o coração de Deus, quando eu estou pronunciando apenas falando mal das pessoas, que desagrada o coração de Deus, então eu tenho que parar com isso, porque isso é vida de santidade. Santidade é parar com o pecado. Quanto mais eu vivo em santidade, mais eu conheço a Deus. E por quê? Porque Deus é santo, e quando eu me assemelho em santidade, eu quero viver como Ele é. Sede santos porque eu sou santo. A razão por ser santo, para ser santo, não é para você mostrar para os outros que você é santo. A razão para ser santo é porque Deus é santo. Então, se Deus é santo, a comunhão com Ele só é possível na base da santidade. Em Cristo Jesus, nós somos santificados na cruz. A santidade é graça, mas é uma graça que me fortalece para me levar à ação da vida santa a cada dia. Por isso, o irmão que descobre que a boca dele está desagradando ao Senhor, tem que mudar a boca. O irmão que descobre que as atitudes dele não estão agradando ao Senhor, precisa parar com essas atitudes. É em santidade que eu conheço a Deus. Por que tem gente que conhece mais a Deus do que outros? Porque tem gente que está vivendo isso que eu estou dizendo mais do que outros. Tem gente que tem mais sede de Deus do que outros, e por isso vai conhecer mais a Deus. Tem gente que medita na palavra com mais alegria do que outros, por isso vai conhecer mais a Deus. Tem gente que busca mais a Deus do que outros, por isso vai conhecer mais a Deus. Tem gente que vive mais em santidade do que outros, por isso vai conhecer mais a Deus. Mas não só isso, conhecer a Deus também acontece quando eu vivo uma vida de humildade. Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis para todos nós. Porque nós, seres humanos, recebemos um veneno no Éden. E o veneno foi o veneno injetado pela serpente no coração de Eva, que é o veneno do orgulho. Esse veneno foi injetado no coração de Eva e no coração de Adão, quando comeram do fruto que Deus tinha dito não coma. Então eles trouxeram para dentro de si o veneno da serpente, que foi gerado no coração da serpente, que fez com que a serpente fosse derrubada do céu, jogada para a terra. Quando a serpente no seu coração gerou o orgulho, e este mesmo veneno ela trouxe do inferno para o coração da Eva. Andrew Murray tem uma frase muito importante, ele diz assim: o quanto você tem de orgulho dentro de você, é o quanto da serpente você tem dentro de você. O orgulho é uma coisa que nasce com todo ser humano já nasce com orgulho. Por que nós temos um problema tão grande nas escolas de bullying? Bullying nada mais é do que a expressão do orgulho no coração das crianças, que já começam a zombar do outro, para de alguma forma se parecerem melhores do que os outros. Então o outro tem um defeito que eu não tenho, então vai o bullying. E por causa do bullying nas escolas hoje, nós temos até casos de suicídio, casos de homicídio. Tem crianças que sofreram tanto bullying, que não têm uma estrutura familiar saudável, não conhecem a Jesus, que quando adquirem uma certa idade, pegam uma arma, vai na escola e mata todo mundo. O bullying é um resultado do orgulho. E aí quando a gente vai crescendo, a gente quer sempre se sobressair. A gente vive numa vida de competição. Quem é melhor? Quem tira mais notas na prova? Hein? Você já fez competição na prova? Quem tira mais notas? A gente era assim. Eu e os meus amigos ficávamos esperando. As notas naquela época eram A, B, C, D, E. E era inadmissível. A é o desejável. Então quando vinha um amigo
e a professora chamava para ir buscar a prova na frente, todo mundo ficava de olho na nota, quando você tirou, quando você tirou, quando você tirou. B, tomara que o meu seja A. A competição está aí. E depois, por que muitos casamentos dão errado? Porque muitas vezes vem a competição para dentro do casamento, o marido competindo com a mulher. Viver em humildade. Miqueias capítulo 6, verso 8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Olha, em Miqueias diz, o que o Senhor exige? Ele diz, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A humildade, ande humildemente com o seu Deus, é isso que Deus quer de você. O que é que Deus quer de mim? Que você ande humildemente com Ele. Pratique a justiça e a fidelidade. E ande em humildade. Por isso Paulo fala da importância da humildade em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 8, ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que interessante, Jesus sendo Deus, não se apegou à sua posição de ser Deus, não se apegou. Então esvaziou-se a si mesmo e se tornou um servo. Deus se tornando um servo e tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, ainda se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O oposto de Satanás, porque Satanás não era Deus e queria subir ao trono de Deus, se orgulhou e por isso foi derrubado. Jesus sendo Deus, se rebaixou para se tornar homem, e foi assim que ele venceu Satanás. Jesus venceu Satanás na humildade. Na humildade ele destronou e destruiu todos os principados e potestades, porque veio em humildade ele venceu, e nos ensinou a arma poderosa para vencer no mundo espiritual. Sabe qual é a arma poderosa para vencer? Não é a arrogância, não é a violência, é a humildade. Quando você se humilha, Deus age em favor de você. Casais que estão com problema, falta humildade. Quando você se humilha, Deus age em favor de você. Está sofrendo no serviço, se humilhe. Quando você se humilha, Deus age. Mas todo mundo vai pisar em cima de mim. Se humilha, Deus age em favor de você. O homem de Deus tem duas posições. Quando está errado, ele tem que se humilhar. E quando está certo, ele tem que se humilhar. Hoje em dia, via de regra, as pessoas não se humilham nem quando estão erradas. Imagina quando estão certas, aí cresce. Agora, você imaginou você estando certo e se humilhando? Não há demônio que suporte isso. Porque vai ao encontro daquilo que está, vai de encontro àquilo que está no coração de Satanás, para repreendê-lo. É totalmente contrário ao que está no coração de Satanás. Quando você se humilha, então você recebe a bênção de Deus. Humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Para irmos embora ao último lugar. Conhecer a Deus. Como é que eu faço para conhecer a Deus? Eu conheço a Deus passando
o dia do sofrimento, mas confiando nele. Assim eu conheço a Deus. Jó capítulo 42, verso 5. Depois de Jó sofrer o que sofreu, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou o maior sofrimento talvez que um homem poderia passar na terra. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos, e ele perdeu até mesmo a sua saúde. E mesmo assim ele confiou no Senhor e disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Nele esperarei. Quando você passa por sofrimento, e o sofrimento é uma coisa que atinge a todos nós, de uma forma ou de outra. Nós sofremos por coisas que fazemos de errado, nós sofremos porque outros fazem coisas de errado e atinge a nós. Nós sofremos pelas circunstâncias da vida. Nós sofremos quando temos filhos e queremos que os nossos filhos andem em tal caminho e às vezes eles não andam no caminho que queremos. Nós sofremos quando os nossos entes queridos começam a ter algum tipo de doença, de enfermidade. Nós sofremos. Nós sofremos ao ver filhos doentes, nós sofremos ao ver esposa doente, marido doente, nós sofremos ao ver pais doentes, nós sofremos. Nós sofremos quando nós ficamos doentes, nós sofremos. Nós sofremos quando temos problemas em todos os lugares, na escola, na rua, no serviço, quando temos dificuldades mil. Nós sofremos quando somos atacados por Satanás, nós sofremos. Mas o sofrimento, quando ele vem sobre a sua vida, ele pode levar você a algumas posições. Uma delas é: quem sofre pode se revoltar. E aí pegou o caminho errado, o caminho da revolta. O caminho da revolta nunca traz benefícios, sempre malefícios. Tem gente que sofre e se torna revoltado, e por isso perde a grande oportunidade de dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Alguém que sofre pode se revoltar. Alguém que sofre também pode se tornar apático. O sofrimento pode trazer apatia ao coração do homem. Ele sofre tanto que se torna insensível. Tanto faz como fez agora. Não estou nem aí mais com nada. A apatia sempre é ruim e traz péssimos resultados para a vida do ser humano. Alguém que sofre pode se desesperar. E o desespero é uma atitude ruim. Porque quando você está desesperado, você perdeu a esperança. Desesperado é sem esperança. Alguém que sofre pode se tornar alguém desesperado com a vida, estressado. E isso vai trazer atitudes e consequências ruins para a vida. Mas alguém que sofre pode, ao invés de tudo isso, pode continuar confiando em Deus. E pensando: Senhor, o que eu tenho que aprender com essa situação que eu estou passando? Eu quero aprender. Talvez você sofre para se tornar mais humilde. Talvez você sofre porque tem uma lição para você aprender. Ou talvez você sofre com uma consequência do mundo apenas. Mas o que você faz com o seu sofrimento? Se você continua confiando, continua esperando, continua buscando em Deus. Sofra buscando e continuando aos pés do Senhor. Então você vai conhecer mais de Deus em meio ao seu sofrimento. Por isso Jó conheceu mais de Deus pelo que sofreu. O sofrimento pode ser pedagógico para nós. Você quer conhecer mais de Deus? Ele é maravilhoso. Eu trouxe 7 passos aqui, que nos levam a conhecer mais a Deus. Que Deus abençoe, conforte e console o coração da igreja. Vamos ficar em pé. Você tem sede de Deus?
Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Você tem sede? Você está buscando a palavra? Leia a palavra, sirva ao Senhor, busque ao Senhor, viva em santidade, viva em humildade e encare o sofrimento com confiança, que você conhecerá mais a Deus, a cada dia mais. Quantos querem conhecer ao Senhor? Feche os teus olhos. Senhor Deus, esta noite pregamos a Tua palavra é viva e poderosa. Eu te peço em nome de Jesus, desperta a sede no coração do Teu povo, a sede pelo Senhor. Tu és um Deus tão maravilhoso. O salmista diz que de noite, de madrugada, ele pensa no Senhor. Ao deitar, ele pensa no Senhor. Que possamos pensar no Senhor todos os dias. Que possamos desejar o Senhor todos os dias da nossa vida. Senhor, que haja entre nós uma busca pelo Senhor. Senhor, leva o teu povo a te buscar, que cada um busque o Senhor com alegria, que cada um busque o Senhor incessantemente. A tua palavra diz: orai sem cessar. Senhor, dá ao nosso coração sede, dá ao nosso coração busca pelo Senhor, dá ao nosso coração compreensão da tua palavra. Desperta o povo para ler a tua palavra, para aprender a tua palavra, para praticar a tua palavra. Leva o povo, Senhor, ao conhecimento do Senhor. Senhor, que possamos viver em humildade a cada dia, em humildade, Senhor. A cada dia, Senhor, que possamos ter mais humildade em nosso coração. Dá-nos da humildade de Cristo. Dá-nos também da santidade de Cristo a cada dia, que possamos viver em santidade, a cada dia parecer mais com o Senhor. Em meio aos sofrimentos da vida, ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti, Senhor, a confiar em Ti. Abençoe Teu povo, que aprenda a Tua palavra, que se deleite em Ti, ó Pai, na Tua presença. E que ao sairmos daqui, Senhor, o desejo, a fome, a sede por conhecer-te invada cada coração de forma sobrenatural, e que possamos conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.